E aí? Muita gente diz que o Pokémon Black 2 é o jogo mais difícil da franquia, então eu decidi tentar zerar usando só o tipo elétrico. Será que dá? Bora descobrir. Eu começo escolhendo o meu inicial, que no caso eu troquei por um Elekid no Randomizer, já que eu curto bastante o Electabuzz. Como de costume, eu já dei a primeira surra no nosso rival, né, que ao contrário do desafio anterior foi bem de boa. Dá uma olhada lá depois que você vai entender do que eu tô falando. Em seguida eu vou até o rancho e capturo uma Mareeper pra dar uma força no primeiro ginásio, mas antes disso eu sou desafiado de novo pelo rival. E dessa vez ele até que deu um pouco mais de trabalho, mas no final foi solado mais uma vez. Agora era hora de enfrentar o ginásio do Sharon, na cidade de Aspertia, que usa o tipo normal, que como era de se esperar, toma uma bela surra pra gente, né? Ok, aconteceram alguns problemas técnicos na primeira tentativa, então eu voltei pra tentar de novo. E dessa vez sim eu consegui, por obviamente pura habilidade, né? E não tem nada a ver com a sorte. Mas apesar de não ter a ajuda da sorte, eu poderia muito bem contar com a sua ajuda. Então me dá uma força aí, cara. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Assim você garante que não vai perder o próximo desafio, que eu já adianto aqui que vai estar bem legal, cara. Depois não diz que eu não avisei. Dali eu vou direto pra cidade de Virbank, e chegando lá eu já aproveito e capturo o Magnemite pro nosso time. E evoluo uma Mareep também, pra garantir pro próximo ginásio, né? Então eu parto pro ginásio da Roxy, que usa pokémons venenosos. Como eu tinha pego um Magnemite, que é imune a venenoso, foi muito de boa de passar. Eu só paralisava os pokémons dela e ia finalizando aos pouquinhos, com uma sequência de Thunder Shocks. Depois de derrotar Roxy, eu pego o navio pra Castelia, e lá eu aproveito pra capturar um Eevee, né, pra fazer o Jolteon mais tarde. Agora eu vou pro terceiro ginásio, do tipo inseto, que é liderado pelo Burgh. Aqui, mais uma vez, a tipagem do Magnemite me deu uma vantagem muito grande, então o Burgh até tentou, mas ele não conseguia me dar muito dano, coitado. Além disso, a paralisia tornava ainda mais difícil a tarefa de dar dano no Magnemite, então eu só fui spamando o Sonic Boom, que embora também não desse tanto dano assim, aos pouquinhos dava pra derrubar, graças à resistência e às paralisias causadas. Chegando na próxima cidade, eu pego uma Thunderstone secreta atrás do centro Pokémon, e já uso ela pra evoluir o Eevee pro Jolteon. Eu também vou até a Rota 5, e lá eu capturo um Emolga, que por ser do tipo voador garante uma imunidade à terra pro nosso time, e isso seria essencial pra vencer o desafio. Por fim, eu treino um pouquinho o Elekid até o 30 mais ou menos pra evoluir pro Electabuzz antes de enfrentar o ginásio. Então eu parto, finalmente, pro ginásio da Elesa, que usa os pokémons do tipo elétrico. Aqui eu ensinei a TM Echoed Voice pro Jolteon, que aumenta o dano a cada uso consecutivo. Então pelo Jolteon ser imune a elétrico, graças à sua habilidade, eu consigo destacar bastante o dano da skill, e assim eu vou varrendo o time inteiro da Elesa sem nenhuma dificuldade, depois que o dano já estava bem aumentado. Um tempo depois da luta, o Magnemite evolui pro Magneton, e eu aproveito para ir até a Chargestone Cave, e eu capturo um Tynamo e um Joltik também, que eu coloco no lugar do Flaaffy. Adeus, Flaaffy, você nos serviu bem enquanto pôde. O próximo ginásio era de terra, então eu sabia que o bicho ia pegar aqui. Logo eu ensinei um Ice Punch pro Electabuzz pra ver se assim eu conseguia causar um daninho, mesmo que mínimo, né? Então lá fui eu enfrentar o Clay, líder do tipo terra. Essa com certeza é uma das lutas mais complicadas do desafio. Eu até tava indo bem no começo, eu tinha conseguido derrubar 2 pokémons do líder e eu não tinha perdido praticamente nada ainda, então tudo parecia sob controle. Mas quando chegou no escadril, eu simplesmente não tinha nenhuma forma de causar dano nesse bicho. Então aos poucos ele foi derrubando meu time inteiro, sozinho. Deu pra ver que só tentar de novo não ia adiantar de nada, então fui me preparar mais um pouco. Eu upei mais um nível no Magneton lá na Chargestone Cave, pra ele virar um Magnezone logo. E isso talvez ajudasse um pouquinho. Eu também equipei um Herbaloon no Electabuzz, que deixa ele imune ao tipo terra até ser golpeado pelo menos uma vez. Então novamente eu vou enfrentar o Clay, mas dessa vez eu começo com o Magnezone e assim eu evito o Intimidate. Desse jeito eu baito um ataque de terra e troco pro Electabuzz, né? E assim ele derruba o Crocoroca com esse punch. Ele bota o Sandslash na sequência e eu decido sacrificar o Joltik pra ter uma troca grátis, mas acaba que ele nem dá tanto dano assim. Então eu consigo poupar o Joltik trocando pro Emolga, que evita o Bulldoze, e aos poucos derruba o Sandslash também. Agora era finalmente a hora do problemão, o escadril. Eu sacrifico o Emolga pra tentar causar o máximo de dano que eu consigo, que é bem pouco na verdade. Eu também tinha ensinado Dig pro Jolteon, então boto ele pra reduzir mais um pouco da vida do escadril, e forçar o uso da Berry antes de cair pelo menos, né? Agora finalmente eu boto o Electabuzz, e eu percebo que mesmo com Ice Punch eu dava muito pouco dano. Então eu tava começando a achar que não ia rolar, mas... É, exatamente como planejado, pura habilidade e nenhuma ajuda da sorte. No caminho pra Mistalton, eu acho um Volcarona perdido no meio de uma ruína. Eu tento falar com ele, mas ele falava uma língua meio esquisita. Então decidi colocar isso no Google Tradutor pra ver o que daria. Dá like! Uau!
Após essa revelação, eu saí dali de fininho e fui direto enfrentar o ginásio da cidade de Mistralton, liderado pela Skyla, que usa o tipo voador. Pelo Magnezone resistir 2 vezes a voador, não deu nem graça. Ele simplesmente limpou o chão do ginásio com os pobres pokémonzinhos da Skyla. Eles até tentavam me bater, mas como não davam dano nenhum praticamente e tomavam muito dano do Thunder Shock, eu rapidinho solei ela sem muita complicação. No fim do combate, o Tynamo, que estava muito inútil, finalmente evolui pro Electric. Então eu aproveitei e usei uma Thunderstone que eu tinha achado, e assim eu faço logo o Electros, que tem a habilidade Levitate inclusive, que garante mais uma imunidade à terra pro nosso time. Também já aproveito pra upar logo o Joltik até ele evoluir, já que o próximo ginásio provavelmente ia ser bem complicado. Então chegando em Opelucid, eu já vou tentar o ginásio do Drayden, que usa o tipo dragão. No começo da luta eu tento paralisar o Druddigon e subir a minha evasão com o Double Team, mas infelizmente o cara não errava nenhum golpe, então ele me derruba. Mas na sequência eu dou o troco com o Magnezone e derrubo ele com uma sequência de Flash Cannon, sem tomar muito dano. Ele bota agora o Flygon e prevendo o ataque óbvio de terra eu troco pro Electros. Mas aqui infelizmente ele toma 2 Flint seguidos e acaba caindo sem fazer muita coisa. Nessa luta parecia que a sorte tinha mudado de lado e tava contra a gente agora. Então eu coloco o Electabuzz e derrubo o Flygon com Ice Punch e deixo o Haxorus bem low antes de cair. Mas infelizmente ele se cura inteiro. Esse Haxorus tava muito apelão, então ele derruba o Jolteon e na sequência também derruba o Galvantula, sem dificuldade nenhuma praticamente. E quando tudo parecia perdido, eis que surge o Magnezone pra salvar o dia e derrubar ele, garantindo a penúltima insígnia. No caminho pra última cidade, eu recebo uma ligação do meu rival, que pra minha surpresa estava extremamente revoltado com a derrota do Vasco. E você tá falando na conta 8? Conta 8! Me fala um que presta! Felipe Bastos, amigo Disney Sport, quer? Que esses caras que na conta ninguém quer! Depois do desabafo, eu parto pro último ginásio da cidade de Humilau, que é liderado pelo Marlon, que usa o tipo água, que como era de se esperar foi bem tranquilo de lidar com um time inteiramente elétrico, né? Ele até conseguiu derrubar o Magnezone depois de alguns ataques, o que já me surpreendeu bastante na verdade. Mas na sequência, o Electros consegue finalizar a luta com uma sequência de Sparks. E assim a gente finalmente termina a última insígnia. Mas antes de enfrentar a liga, eu vou lidar com um leve problema que estava sendo causado mais uma vez pela equipe Plasma. Que desgraça! Misericórdia! E alguns passos antes de finalmente cruzar a Victory Road e chegar na liga, eu sou desafiado na trairagem pelo rival. Logo na hora que eu só tinha um Pokémon vivo, então eu acabo derrotado e tenho que andar tudo de novo. Que nojo! Na segunda tentativa, eu volto com o time todo curado, e após uma batalha bem longa e difícil, muito mais difícil do que eu esperava, eu finalmente consigo derrotar ele. Mas deu pra ver que o nível do meu time estava começando a ficar meio baixo, então eu precisaria treinar bem antes de enfrentar a liga. Então eu treino mais um pouquinho e coloco o time inteiro no 60, e assim eu parto pra enfrentar o primeiro membro da liga, a Chantal, que usa o tipo fantasma. Eu começo me bufando com o Coil, desvio de um Will-O-Wisp e acerto um crítico que derruba em um hit só. Se você assistiu até aqui, comenta aí, sorte nada, é pura habilidade. Prevendo um Earthquake, eu troco pro Emolga e uso o Encore pra obrigar ele a continuar usando Earthquake. Só que infelizmente eu não dou dano suficiente, o Encore acaba e eu acabo sendo derrubado. Ele se cura com uma poção e mais uma vez sobrevive por muito pouco pro Ice Punch do Electabuzz. Mas eu também sobrevivo por pouco, então eu consigo finalizar ele em seguida. Com o Chandelure, ele derrota meu Buzz, que já estava bem enfraquecido. Mas estava tudo sob controle, então eu coloco o Jolteon e consigo finalizar tranquilamente o restante do time dele. Não vou mentir não que esse Miss do Thunder me deu uma gelada no começo. Agora era hora de enfrentar o Marshall, que usa Pokémon do tipo lutador. Depois de enfraquecer um pouco o Pokémon dele com o Buzz, eu troco pro Emolga para evitar o Bulldoze. E assim eu basicamente consigo finalizar quase o time inteiro dele com o Acrobatics, que estava batendo bastante, mesmo sem ele ser focado em ataque físico. No final, o Mienshao conseguiu tancar um Acrobatic e me derrubou, mas ele ficou bem low e ainda recebeu uma paralisia do Static. Então foi só finalizar com o Electros, moleza. Dessa vez eu fui enfrentar o usuário do tipo Trevas, o Greensley. Eu começo derrubando o Liepard dele de boa com o Electabuzz, já que eu tinha ensinado um low kick pra ele, que dá muito dano. Quando ele bota o Crocodile, fica meio óbvio o ataque de terra, então eu troco pro Electros. E desse jeito eu uso um Coil e na sequência eu finalizo ele. Infelizmente ele coloca um Scraft, que estranhamente era mais rápido e me derruba. Assim ele pega um Moxie, que aumenta seu ataque, o que é meio problemático. Eu coloco então um Emolga e dou bem menos dano do que eu esperava, e sou derrubado também, e assim eu bufo mais uma vez o Scraft. Aqui eu tava começando a achar que esse bicho ia varrer meu time inteiro. Agora eu coloco o Jolteon, e era simplesmente uma questão de vida ou morte. Se eu errasse esse Thunder, acabou. Ele acerta, e não só derruba o Scraft, como na sequência também consegue derrubar o Bisharp. E garantir pra gente a vitória na liga. Agora só faltava mais um membro, a
Caitlyn, usuária do tipo psíquico. Essa luta foi bem de boa. Eu começo derrubando no Charla com o Magnezol, mas fico dormindo e sou derrubado na sequência. A partir daí eu coloquei o Galvântula, que por bater efetivo no time todo dela conseguiu tranquilamente ir limpando um por um, alternando entre Thunderbolt e Bug Buzz, garantindo pra gente a última vitória da liga. E então finalmente tinha chegado a hora da batalha final da nossa jornada, contra a Iris, que usa em maioria Pokémon do tipo dragão. Eu começo com o Galvântula e consigo derrubar o Hydreigon em um único hit, então mesmo caindo na sequência ele já tinha feito muito pelo time, já que o Hydreigon é bem problemático. E aí eu coloco o Magnezone e na sequência finalizo o Druddigon com Flash Cannon. Quando eu vejo o Aggron, eu jurava que ele ia usar Earthquake, então eu troco pro Emolga pra evitar o hit, mas ele acaba só se buffando mesmo, então eu uso o Encopa pra prender ele no buff. E desse jeito, com alguns Thunderbolts, eu consigo derrotar ele tranquilamente. Agora ela coloca um Lapras, e é impressionante como esse bicho é tanque, ele tanca de boa meu Thunderbolt e me explode com Ice Beam. Mas na sequência foi finalizada pelo Jolteon. Dessa vez ela bota o Haxorus, que detona o coitado do Jolteon no Earthquake. Pra finalizar, eu coloco o Electros, e eu aproveito que não tava tomando tanto dano assim pra me buffar com Coil. E desse jeito eu finalmente pude finalizar o combate com uma sequência de Dragon Tales, que derruba o restante do time dela. E assim nos garante o título de campeão de Nova e finalizando o nosso desafio, mais uma vez.